Torcida do Flamengo recebe o time na madrugada debaixo de protestos. E os protestos não terminaram nas redes sociais, torcedores totalmente revoltados com a atuação do Flamengo contra o Olímpia pedem a saída do técnico Jorge Sampaoli. O clima está muito quente no Ninho do Urubu. Fala, meus amigos, minhas amigas, nação rubro-negra, se liga, cola no meu canal aqui, jornalista Pedro Carlos Ferreira, todas as notícias agora do Mengão, o mais querido do Brasil e do mundo. Hoje, nessa madrugada, também cheguei cansado. O Flamengo desembarcou no Aeroporto Internacional do Galeão, o Rio Airport, ou Galeão. A equipe foi recebida abaixo de xingamentos. A segurança foi reforçada, o pessoal do PROEJ, da Polícia Militar, esteve presente. O Arrascaeta, tentaram agredir o Arrascaeta, Gabigol, xingaram o Gabigol vai tomar no Felipe Luiz, Davi Luiz. Todos eles foram xingados pela torcida do Flamengo. Um dos cantos, mais ecoados do saguão do aeroporto era o Flamengo não precisa de você, Davi Luiz. Como eu sempre disse em todas as minhas transmissões, nas minhas lives, eu sempre falei sobre Davi Luiz. Davi Luiz não é jogador de pegar e ficar correndo atrás de atacante. E isso eu tenho falei, era uma tragédia anunciada. E deu no que deu. O Flamengo está eliminado da Libertadores da América, que caiu nas oitavas de final, e o Olímpia vai enfrentar o Fluminense, como gravei nessa madrugada, direto do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Os jogadores se apresentaram no final da tarde para um treinamento no Ninho do Urubu. A segurança está reforçada, os jogadores se reuniram, o técnico Jorge Sampaoli está mantido no cargo, porém, até quando não se sabe. E uma derrota no domingo às 6h30 para o São Paulo pode culminar o fim da era de Sampaoli no Flamengo. Um dos jogadores muito questionados foi o Davi Luiz e o Felipe Luiz. O Felipe Luiz e o Davi Luiz foram xingados demais no aeroporto. Eu estava presente, acompanhei tudo de longe, porque eu não quero pegar e me envolver com problemas entre jogadores e torcedores. Eu estava lá simplesmente para fazer o meu trabalho, e que eu faço com bastante louvor. E o Gabigol, com casaco, com capuz na cabeça, passou e foi xingado. A Arrascaeta, quase levaram a bolsa do Arrascaeta, porque torcedores revoltados, exaltados, enfim, o clima ficou bastante pesado. E a torcida do Flamengo marca para realizar mais protestos ainda, amanhã e também domingo no Maracanã. Os torcedores estão se mobilizando para poder e pedem a saída de Marcos Braz. São muitos xingamentos a Rodolfo Landim, também presidente do clube. O que mais deixa revoltado são os torcedores, foi justamente uma das que mais foi falada, inclusive por jornalistas e canais que são canais secundários do Flamengo, que é o Guilherme Flazoeiro, o Rafael Melo, que são meus amigos. E assim, eles falaram bem exaltados, falaram sobre por que pegaram e demitiram o Dorival Júnior, porque o presidente Rodolfo Landim, no trio elétrico, na vitória da Libertadores, onde o Flamengo conquistou a Libertadores do ano passado, ele mesmo disse para os torcedores que iria renovar com o Dorival. Pois bem, hoje o Dorival é o próximo adversário de um Flamengo fragilizado, o time está abalado, psicologicamente mal. O Flamengo vem de 2 derrotas e nos últimos 2 jogos tomou 6 gols. É isso mesmo, nos últimos 2 jogos
o time do Flamengo tomou um vareio de 6 gols, o que demonstra que o Flamengo não tem uma boa defesa e que bola aérea na zaga do Flamengo é um Deus me acuda. Muitos jornalistas questionaram o Sampaoli, que não deu entrevista. Quem deu entrevista foi o auxiliar técnico dele, e o Sampaoli ele simplesmente não falou nada, não falar com a imprensa. O clima entre ele e os jogadores está bastante pesado, e até chegam-se a cogitar que os jogadores estão minando o técnico Jorge Sampaoli. O que nós podemos afirmar é que o Rodolfo Landim errou muito. Olha, a janela de transferência no final do ano, ele só trouxe o Gerson, que também muito criticado, chamado de sem sangue. Falaram muito do Gerson, falando que o Gerson fez corpo mole, chamaram o Gerson de sem sangue. Inclusive, foi a única contratação na janela de transferência do início do ano. E já mais contestados ainda é o Luiz Araújo, o Alan e o goleiro Agostinho Rossi. O que os jornalistas ficam sem entender é como é que o Marcos Braz chega a contratar um goleiro para ficar na reserva, um meio-campista como o Alan para ficar na reserva, que o Alan não é jogador para ser titular do Flamengo, e o Luiz Araújo, que até hoje não conseguiu dizer por que veio e nem marcou nada, não fez nada e não joga nada. Ou seja, a camisa do Flamengo pesa em cima de alguns jogadores. O time do Flamengo fez um treino no final dessa tarde. Amanhã o Flamengo treina novamente no Ninho do Urubu sobre intensa segurança reforçada. A segurança do clube está totalmente reforçada. Isso aí nós estamos aqui informando a você, torcedor, que quer fazer manifestação na porta do clube. O ônibus do Flamengo, ao sair hoje do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, foi atacado e quase que o motorista que conduzia atropelou torcedores. Eu também não aprovo a atitude do motorista que jogou o ônibus em cima de grande parte da torcida que não estava no meio da rua, mas porque fizeram um corredor para o ônibus passar e bateram muito nas laterais do ônibus. Muitos torcedores queriam até jogar pedra, porque na hora o local não tinha pedra, mas que se não abrir o olho, o Flamengo vai ser recebido no Maracanã a pedradas. Eu já alerto aqui, deixo bem alertado a Polícia Civil, a Secretaria de Polícia Militar e também ao GECRIM, que domingo vai ser clima tenso no Maracanã, aonde que a torcida do Flamengo promete mais protestos ainda e ao grito de sem vergonha, vergonha, time sem vergonha. Esse era o grito que ecoava nos saguões do aeroporto. E quem conhece o Aeroporto Internacional do Galeão sabe que ele é um lugar calmo, onde que as pessoas quase que... Você só ouve o sistema de alto-falante falando. E hoje amanheceu dessa forma. E o Flamengo, ninguém quis dar entrevista, ninguém falou nada. O técnico Jorge Sampaoli passou sem falar com ninguém, mas já sabe a ira da torcida do Flamengo está demais. E eu falo para você, torcedor, vá ao estádio, apoie o time do Flamengo, não jogue pedra, não solte bombas, porque você pode responder criminalmente por isso. Eu falo para você, não leve sinalizadores para o Maracanã, não leve cabeça de negro, bombas, artefatos, nada, porque você pode se prejudicar e o GECRIM vai te autuar. Inclusive, o plantão do GECRIM já está ciente do que pode acontecer. Ou seja, Flamengo e São Paulo é um jogo de risco alto. Se passou a ser um jogo de risco alto no momento que o Flamengo perdeu a Libertadores. Então, você aí que quer pegar e ir para o estádio, chegue cedo. Os portões do Maracanã abrem a partir das 16 horas. Você pode chegar, entrar com seus familiares e lá você pode pegar e curtir. Agora, eu vou falar para você, não leve fogos,
não leve artefatos, não leve sinalizadores, porque você pode também ser levado ao G-Crime. Valeu? Eu vou pedir a você para curtir o meu canal, se inscreve no meu canal, não custa nada, é de suma importância para o meu trabalho, para o trabalho das pessoas que estão incumbidas aqui nesse projeto, beleza? E amanhã estarei na rádio Rio Sport News, transmitindo uma partida do Botafogo contra o Internacional, e domingo, direto do Maracanã, estarei eu e Arnô Almeida transmitindo Flamengo e São Paulo rumo ao reencontro das vitórias. Valeu? Vou ficando por aqui, deixo o meu abraço e peço a vocês juízo, gente, juízo, juízo e juízo.